Meus amados irmãos, acabamos de ouvir as leituras da Epístola, São Paulo escrevendo aos Efésios, leitura do Evangelho, hoje tirado de São Lucas. Temos aqui muitos ensinamentos para nós. Hoje queria apenas, rapidamente, ficar com uma frase da Epístola de São Paulo aos Efésios. São Paulo nos chama a atenção para o grande amor que nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus tem para conosco. O grande amor de Deus, este amor que nós não conseguimos medir, que nós não conseguimos saber qual é a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. Mas São Paulo dá para nós uma dica de o que nós temos que fazer, de como nós devemos proceder, de o que falta em nós para poder compreender este imenso amor de nosso Senhor. E São Paulo então diz assim: que Cristo habite pela fé em vossos corações. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, para que possais compreender qual seja a altura e a profundidade, a largura e o comprimento do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vamos compreender este grande amor de nosso Senhor conosco, meus amados irmãos? Estando ao lado do próprio Jesus, estando com Jesus no nosso coração e através da fé. A fé, como nós sabemos, é uma das virtudes teologais. Nós temos 3 virtudes teologais, ou seja, aquelas virtudes que se diz relativamente diretamente a Deus. Por isso, teologal, as virtudes que nos fala diretamente de Deus, a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes nós recebemos no dia do nosso batismo. Portanto, meus amados irmãos, no dia do nosso batismo, nós já temos a fé. Desde o dia do nosso batismo, infundido na nossa alma a fé. Mas aquela fé que nós recebemos no dia do nosso batismo está pequena ainda, muito imperfeita. Nós precisamos cada dia fazê-la crescer. Cada dia a nossa fé deve ser mais firme. Cada dia a nossa fé deve ser mais confiante em nosso Senhor, nas verdades reveladas por Deus. E, através da fé, nós temos, meus amados irmãos, através da fé, o convívio, a aproximação de Deus. O que nós precisamos, meus amados irmãos, nós precisamos fazer para aumentar a nossa fé? O que nós precisamos de fazer para que a nossa fé seja mais firme? O que nós precisamos de fazer para que nós tenhamos mais adesão à verdade revelada por Deus, a fé em Deus? Entre muitas outras, apenas vou destacar 2 coisas principais. Uma coisa muito importante para que nós tenhamos bastante firmeza na fé é estudar a religião, saber sobre Deus, saber sobre Jesus Cristo, saber sobre as coisas de Deus, ou seja, estudar a teologia, que é a ciência que nos fala de Deus, a ciência de Deus.
Quanto mais, meus amados irmãos, nós conhecemos a Deus através do estudo, porque é só através do estudo que nós vamos conhecer. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos crer nele, acreditar em Deus. Deus é a verdade, e quando nós estamos diante da verdade, nós não temos outra escolha a não ser aderir à verdade. Aderir à verdade. E quando nós estamos diante de Deus, Ele é a verdade, nós precisamos aderir, acreditar. Se Deus é a verdade, não pode mentir, e Ele fala para nós precisamos de crer. Ainda que nós não entendemos como são os mistérios de Deus, estão além da nossa inteligência, mas quando nós descobrimos que aquilo dali é Deus ou dito por Deus, entra a fé. Eu creio. Por isso, meus amados irmãos, é preciso estudar. É preciso ler a Sagrada Escritura. É preciso estudar a teologia. Aí todos podem perguntar, mas padre, o senhor está querendo que a gente estude a teologia? Está difícil, como é que eu não sei nem o que é teologia? Não sei nem aonde ler isso. Onde eu vou ter alguém, um professor de teologia? A teologia, meus amados irmãos, está acessível a todos. Quando nós somos criados no seio da Igreja Católica, nós começamos a estudar a teologia desde criança. O catecismo de preparação para a primeira comunhão já é a teologia. Por quê? O que a catequista está ensinando para as crianças? Está ensinando quem é Deus, quem é a igreja, quais são os mandamentos de Deus, ou seja, quais são as verdades que Deus falou. Isso é teologia. Então, estudar o catecismo. Ah, mas eu estudei catecismo quando era criança, fiz primeira comunhão, sabia tudo. E agora? Você continua sabendo? Se você nunca mais estudou, nunca mais prestou atenção nas coisas de Deus, posso garantir que não sabe mais aquilo que sabia quando era criança. Muitas vezes nós perguntamos às crianças que vão fazer a primeira comunhão, os 10 mandamentos, elas falam rapidamente, na ponta da língua. Mas quando nós vamos perguntar, um que tenha lá seus 20 e tantos anos, quais são os mandamentos, muitas vezes ele não sabe falar. Já esqueceu. Os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da lei da igreja. Por quê? Porque não continuou estudando a religião. Porque não continuou aprendendo cada vez mais. Não só recordando, não. É aprendendo cada vez mais. Por isso, meus amados irmãos, nós começamos a estudar a religião quando nós começamos a ter o uso da razão e devemos estudar até o último dia da nossa vida. Ah, mas eu não tenho condição de ler a Sagrada Escritura porque nem sei ler direito, não enxergo mais. Então procura ouvir. Todos os domingos você vem na missa, então procura prestar atenção na pregação do sacerdote. O padre, quando faz o sermão na missa, ele está falando o quê? Ele está explicando a Sagrada Escritura. Ele está falando sobre Deus, ele está falando sobre a igreja, ele está falando as verdades da fé, ele está ensinando teologia. E quanto mais nós sabemos, quanto mais nós aderimos, ouvimos a verdade, mais nós vamos crendo nela. Então, por isso, preste atenção
quando vai à missa aos domingos, presta atenção no que o padre está falando. Presta atenção no sermão. Tem muitas pessoas que prestam muito atenção no que o padre fala na missa. Né? Eu já encontrei pessoas, né, durante a minha vida de padre, que chegou para mim: padre, o senhor lembra naquele ano, quando naquela época atrás, já passou uns 10 anos, o senhor lembra que o senhor fez um sermão lá, o senhor falou isso? Eu falei assim: gente, 10 anos atrás essa senhora ainda lembra o que eu falei no sermão? Por que lembra? Porque prestou atenção. Prestou atenção. Chegou em casa, sabe falar tudo que o padre disse lá no sermão, sabe repetir tudo. Como São Domingos Sávio, que ia na missa ao domingo, depois ele ia lá com seus colegas e falava o sermão do padre inteiro, porque prestava atenção. Muitas vezes não se presta atenção, quando sai ali fora, 10 minutos depois, ou chega em casa, a mulher fala assim com o marido: você ouviu o que o padre falou lá? Falou isso, e nem lembro mais. E o padre falou isso? Falou não. Falou. Por quê? Não presta atenção. Não sabe nem o que o padre está falando. Por quê? Está com a cabeça lá não sei onde. Né? Em outro lugar. Pensando outras coisas. Interessado com outras coisas. Lembrando de outras preocupações. Então, meus amados irmãos, para que a nossa fé seja cada vez mais firme, precisamos de estudar, de saber sobre Deus. É só isso? Não. Não basta só saber. Porque tem muita gente que sabe muito e não tem fé. É preciso também rezar. A oração. A oração é um contato pessoal com Deus, quando nós pedimos a Deus a graça que precisamos, quando nós agradecemos a Deus graças que recebemos, quando nós louvamos a Deus pela sua bondade, pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua beleza, pela sua sabedoria. Estamos rezando, estamos em contato mais próximo com Deus. E isso nos faz crescer a fé. Se nós rezamos, é porque acreditamos. E a oração aumenta a nossa fé cada vez mais. Então, meus amados irmãos, é preciso rezar. Aliás, no Evangelho, Nosso Senhor um dia deu um mandamento. Existe um mandamento da oração. Aí vão dizer assim: mas padre, tem os 10 mandamentos da lei de Deus, lá não fala nada de oração, não. Até os mandamentos da igreja também não falam de oração. Mas no Evangelho tem um mandamento da oração. As palavras de Jesus. Um dia ele disse para os seus discípulos: é preciso rezar e nunca deixar de fazê-lo. É preciso rezar, ou seja, é necessário rezar, tem que rezar. Então existe o mandamento da oração, porque a oração fortifica e fortalece a união com Deus, a nossa fé. Meus amados irmãos, tendo fé, nós vamos poder compreender, como diz São Paulo, melhor qual é a medida do amor de Deus para conosco. Compreendendo o amor de Deus para conosco, nós vamos então mais amá-lo também de todo o nosso coração. Peçamos a Nossa Senhora, a nossa Mãe do Céu, que venha nos ajudar e nos auxiliar na nossa pouca fé, que ela interceda por Deus, diante de Deus para aumentar a nossa fé. Que o nosso amor cresça cada vez mais e assim, unidos a Deus, não só aqui na terra, através da fé, possamos estar unidos a Ele na eternidade através do amor.
Amém.